Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 121. Alguns anos atrás eu conheci um homem que perdeu a visão num acidente de trabalho. E no seu testemunho como crente em Cristo, o que ele compartilhou em termos de tristeza foi o fato de lentamente ele estar se esquecendo da face daqueles que compunham a família dele. Então as pessoas que ele amava estavam lentamente sendo esquecidas, entre aspas, no sentido de lembrar os traços dos semblantes das pessoas, da esposa, dos filhos. Isso para ele era uma grande tristeza, embora ele tivesse dito no testemunho naquela ocasião que o acidente havia causado um aprofundamento de intimidade com Deus tremenda. Com relação a isto, a esse tópico de visão, eu também me lembro do testemunho do Dr. Ravi Zacharias, que numa de suas palestras falou sobre um prisioneiro político que foi mandado para uma prisão na então União Soviética, em nome do ateísmo comunista da época, e ele ficou preso por aproximadamente 30 anos. E ele já foi para a prisão não como um adolescente, ele já foi como um homem, um jovem relativamente maduro. Mas quando ele é colocado em liberdade, uma das primeiras coisas que ele pede para fazer, ou que fizessem para ele, era que ele pudesse ver o rosto dele no espelho, porque durante todo o tempo da prisão ele nunca mais viu a imagem dele mesmo refletida no espelho. E o testemunho de Ravi Zacharias é que, ao olhar para o espelho e ver a sua imagem refletida, ele começou a chorar e começou a lamentar profundamente. Porque ele se lembrava, de certa maneira, como ele era. Mas depois de 30 anos e as dificuldades de uma vida de aprisionamento, as injustiças e tudo mais que vem acompanhado disso, ele já não era o mesmo, e agora ele está um homem envelhecido, quebrado, e ele percebe no espelho não ser mais o jovem que um dia ele viu por último. Bom, onde eu quero chegar com isso é o seguinte: o Salmo 121 fala sobre visão, e quão importante é a visão, a vista, os olhos, a perspectiva. E o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo sempre. Então este salmo fala sobre esta perspectiva, sobre este campo de visão que é tão abrangente, tão encorajador, tão compartilhado e ao mesmo tempo tão espiritual. E estas características eu mencionei em ordem inversa, conforme elas aparecem, a meu ver, no Salmo. Então, o que eu quero meditar com você neste dia é sobre o campo de visão focado em Cristo. E em primeiro lugar, dos versos 1 ao verso 12, nós encontramos a descrição de uma visão espiritual. A nossa visão, ela precisa ser espiritual. Existem pessoas que são tidas no mundo como visionários, mas a visão não passa daquilo que é o hoje, o existencial. Não projeta a pessoa de maneira transcendente para o porvir. São visionários aqui e agora. E são excelentes naquilo que fazem, são muito competentes, são extraordinários. Mas a questão é, não deveríamos ficar com essa perspectiva somente. Jesus contou a parábola do homem que plantou e colheu e tinha celeiros, e depois ele
disse que ia construir mais silos e celeiros a fim de colocar a produção em estoque. E Jesus disse: muito bem, você enriqueceu, mas essa noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Então nada errado com a produção em si mesma, aumentar o plantio, aumentar as hectares, aumentar a colheita, aumentar o lucro, aumentar os celeiros, os silos e daí por diante, mas se esta for a missão final, se este for o objetivo final, Jesus diz: nesta noite pedirão a tua alma, e o que tem para quem será? Então a visão precisa ir além daquilo que é imediato, daquilo que é existencial, precisa ir para o eterno. E por isso que o Salmo, a meu ver, ele ensina sobre a visão espiritual, nos versos 1 e o verso 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, em primeiro lugar, a nossa perspectiva, o nosso campo de visão, a nossa visão, ela é espiritual. Em segundo lugar, dos versos 3 ao verso 4, nós temos que esta visão, ela é compartilhada. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Observe que ele muda o foco. No começo ele está falando dele mesmo, de onde me virá o socorro. Mas do verso 3 e do verso 4 ele diz: nós seremos tratados de uma forma especial por este que é o nosso socorro. Não somente o socorro que vem a mim é do Senhor que criou os céus e a terra, mas ele é o nosso socorro. Então, em segundo lugar, os versos 3 e o verso 4 falam de uma visão compartilhada. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Como eu disse, ele deixa de falar de si mesmo e inclui outros. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Então, esta visão, ela é também uma visão compartilhada. E se você está em Cristo, aquilo que você tem como perspectiva de vida será naturalmente compartilhado com outros, porque você quer que outras pessoas desfrutem, se beneficiem das mesmas coisas, do mesmo cuidado, do mesmo socorro que você tem recebido do Senhor Deus. Em terceiro lugar, a visão, versos 5 e 6, será encorajadora. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Em outras palavras, ele é aquele que está conosco durante o dia, trazendo alívio no calor, durante a noite, trazendo alívio para o frio. Ele nos traz refrigério durante o dia e nos traz aquecimento durante a noite. E assim, a vida daquele que teme o Deus Trino de Israel e do Senhor Jesus Cristo depende para esta vida e para o porvir. Uma pessoa que é selada e auxiliada pelo Espírito de Cristo, essa é uma pessoa que experimenta uma visão encorajadora. Ela sabe que não somente no dia e na noite da sua existência Deus estará presente, trazendo conforto, mas também isto acontecerá com aqueles que fazem parte da família, que fazem parte do povo, da família de Cristo. Em quarto e último lugar, os versos 7 e verso 8 falam de uma visão abrangente. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Esta visão, ela é abrangente, ela não é apenas para um momento de necessidade, é uma visão que abrange a vida como um todo, não somente as coisas boas, ruins, positivas e negativas, conforme temos a tendência de classificar, desta vida, mas a vida para o porvir, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, a visão de um Deus que vem em nosso auxílio, e esta visão, então, ela é também abrangente. E isto faz, então, com que nós pensemos sobre o foco desta visão, que é o Senhor Jesus Cristo. Se nós perdermos Cristo de vista, assim como aquela pessoa que disse no início da meditação, que perdeu a visão num acidente, nós perderemos o nosso entendimento, os traços da feição de Cristo, eles vão desvanecendo com o tempo. E o apóstolo Tiago diz isso, não é? Também na sua epístola, com palavras nesse sentido, aquele que contempla o seu olho no espelho e deixa de fazer isso,
com o tempo ele se esquece do que vê. Nós não temos esta experiência porque talvez nós estejamos nos contemplando nos espelhos frequentemente, mas o fato é que nós perdemos de vista e vamos nos esquecendo daquilo que um dia foi tão claro, tão distinto diante dos nossos olhos. E Cristo precisa ser então o nosso foco. Eu gosto muito de uma passagem do Antigo Testamento que se encontra na profecia de Daniel. O capítulo vocês, por favor, leiam depois com calma. Mais uma vez, um belíssimo capítulo da Palavra de Deus, falando do enlouquecimento, da insanidade, da doença de Nabucodonosor, que de repente, por causa do seu egocentrismo, da sua atitude megalomaníaca, aquele conquistador que não conhecia limites para a sua autoridade, para os seus desejos, ele passa por um trauma violento como disciplina divina sobre ele. A descrição toda acontece no capítulo 4, mas aí então vem o belíssimo verso 26 do capítulo 4. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes. Isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Aqui nesta minha versão, Nabucodonosor está sendo descrito como Senhor, mas com S minúsculo. Você pode ler o verso de uma outra forma, e este toco representa que um dia a árvore voltará a crescer, o seu reino voltará às suas mãos, depois que você, Nabucodonosor, tiver reconhecido, e aqui é a expressão maravilhosa, que o céu reina, que os céus reinam, obviamente apontando para a pessoa do Deus Altíssimo, que dos céus governa todas as coisas. E assim nós temos esta perspectiva de que não importa o que aconteça, nós temos os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, na certeza, na convicção de que Ele conduz o seu rebanho, de que Ele governa o seu rebanho. E ainda que as pessoas duvidem que a vontade dele esteja sendo feita na terra, assim como a vontade dele é feita nos céus, os discípulos de Cristo sabem que o reino de Deus está estabelecido dentro deles e eles experimentam a paz, eles experimentam a alegria, eles experimentam a força que vem deste reino, que está espiritualmente dentro de nós. E nós estamos espiritualmente em ligação direta com este reino. E assim nós temos que o rei Nabucodonosor, ele passa por esta crise, mas assim que ele reconhece que os céus reinam, a sanidade volta e ele então retoma as suas funções. E eu creio que o Salmo nos ensina a pensarmos sempre na perspectiva que é mantermos Cristo diante dos nossos olhos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o verso 9. A palavra de Deus diz, citando Isaías: mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós nem chegamos ainda a ver de fato e de direito, de maneira completa, aquilo que o Senhor tem em depósito para nós. Abra sua Bíblia também em Efésios, no capítulo 1 e o verso 18, a palavra de Deus diz: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória, da herança dos santos, nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Um verso tremendo da palavra do apóstolo Paulo aos Efésios, e ele está dizendo: eu peço que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que vocês possam contemplar e ter a perspectiva correta daquilo que está
em nós e à nossa disposição, a nosso favor, para a glória do Pai, obviamente não para os nossos desejos egocêntricos. E por fim, eu gostaria de chamar sua atenção para a carta de João, ou o livro de Apocalipse de João, capítulo 1 e o verso 17, verso 7, melhor dizendo. Apocalipse de João, capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. E com essas palavras eu encerro a meditação, para que nós contemplemos Cristo todos os dias, que não percamos a imagem de Cristo descrita na Bíblia, nos Evangelhos, nas Epístolas, que nós não percamos Cristo de diante dos nossos olhos, e assim, contemplando Cristo, experimentemos o socorro que somente Ele pode oferecer, não somente para esta vida, mas para todo sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que nós possamos manter os olhos fitos em Cristo, hoje, até o dia que Ele nos chame, ou se Ele decidir retornar antes, para contemplar o seu retorno em glória. Que Deus para este fim nos ajude. Deus abençoe e até a próxima.